Eu fiz uma enquete na aba da comunidade aqui do canal, perguntando quem venceria, The One Above All, o Deus Supremo da Marvel, ou SCP-3812. E eu vou falar pra vocês, cara, o resultado foi tanto quanto surpreendente pra mim. Não porque eu não esperava isso, mas sim porque muitas das pessoas que não conhecem o SCP-3812, como eu também não conhecia, né, ou mesmo que menospreza ele. E além de aproveitar também essa discussão com esses dois personagens, eu escolhi essa sugestão da Isabela, que me mandou lá no Discord, o SCP-3812 contra o The One Above All. Quem vocês acham que venceriam? Eu tenho a minha resposta sobre essa pergunta e eu quero compartilhar ela com vocês agora. E aproveite, deixe quem vocês acham que vence aqui nos comentários. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos em mais e um duelo mortal. E se vocês conhecem pelo menos um pouco sobre o SCP-3812, sabe que ele é uma das entidades mais poderosas da ficção. Por outro lado, The One Above All também ele é uma das entidades poderosas, mais poderosas, né, da ficção também, mas que é um Deus Supremo da Marvel. The One Above All ele é aquilo que é acima de tudo e que também é o próprio Ser Supremo da Marvel, mas que também, mais com uma própria representação do próprio escritor ou roteirista da Marvel, como Stan Lee ou Jack Kirby, né? Eu sei que é praticamente impossível medir o nível de poder de um ser como Toa. Afinal, para medir o poder desse tipo de entidade, você teria que saber o que é o ser humano e o que ele pensa. Afinal, qualquer deus que é a representação do escritor ou roteirista usa ideias, pensamentos e a criatividade para criar algo, personagens, conceitos e assim vai, faz parte do próprio ser humano. Então, para medir o poder do Toa, você tem que medir o que um escritor pode fazer, tendo então potencial ilimitado. Afinal, nós seres humanos podemos ter diversas formas de criatividade, algo sem limites. Abre aspas. Eu vejo através de muitos olhos, eu construo com muitas mãos, eles são eles mesmos, mas também sou eu. Fecha aspas. É isso que ele se refere a uma das suas poucas aparições durante a HQ Sensacional Homem-Aranha. Abre aspas. Eu sou todo poderoso, a minha única arma é o amor. Fecha aspas. Referindo então-se à primeira aparição do Uatu, o Todo-Poderoso, só existe um que merece esse nome, e a sua arma é o amor. Fecha aspas. Na HQ Deadpool de 2016, Deadpool também se encontra com aquele que está acima de todas as outras estruturas e coisas da Marvel também, e ele falava justamente sobre o próprio amor. Na HQ do Loki 2019 também, o Pesadelo ele pode aproveitar o próprio amor do próprio The One Above All, quando o próprio Loki teve o acesso à Casa das Ideias, que inclusive o próprio Thor também é quem manda na Casa das Ideias. Ele é o próprio fragmento dele, né? Ela em si. Como quando Loki adentrou a sua casa. Visão também, quando ele adentrou também a Casa das Ideias, ele se tornou o próprio Avatar, o bem em si, né? E o seu verdadeiro nome é o que torna ele acima de todos os outros seres, dizendo o seguinte, abre aspas, o mistério me intriga, fecha aspas. Durante uma das suas primeiras aparições, mas sendo então apenas um avatar, como o Jack Kirby, ele mesmo mostra e fala que é o escritor de tudo. E o Jack Kirby, ele seria a pele e a carne da Marvel, enquanto Stan Lee, ele seria então a coluna vertebral da própria Marvel. Na HQ do Deadpool, o agente secreto, vemos então aquele acima de todos, obviamente o próprio Toa, como então uma representação do próprio Jack Kirby. Só que tem um porém, todas as outras vezes que vimos então o Toa aparecer, eram apenas um avatar dele em si, porque o verdadeiro Toa, ele é uma composição dos escritores e editores, e nesse motivo, a Marvel se torna então uma composição extensa, apenas com um aspecto ou uma ideia do próprio Toa. Foi mostrado que Jim Starlin, também conhecido como avatar do próprio Toa, está além de toda a história, pois ele a vê simplesmente com uma ideia, nada mais. E o próprio Thanos também, quando dominou todo o regulador astral, disse que ele era apenas um aspecto da própria onipotência, se referindo então ao próprio Toa. Se pegarmos então o Criador Divino, Divine Creator, que também é uma espécie de avatar, né? Adam Kadmon disse que diretamente que Deus está além dele. A Casa das Ideias também contém a narrativa do próprio Homem-Coisa, que por extensão inclui Kadmon, Criador Divino, dentre muitos outros seres. Também contém também o próprio Adam Warlock. Resumindo, The One Above All, ele é todo escritor, editor, leitor e criador supremo da própria Marvel. Guarde essas palavras, a própria Marvel. Não importa o quão forte é o personagem e não importa o quão forte o personagem fique, The One Above All estará para sempre acima da Marvel, incluindo também toda e qualquer história, livros, narrativas, personagens e também locais que mostram estar além do próprio todo espaço dimensional e muito além daqueles que transcendem a dimensionalidade.
pois ele é o criador da própria Marvel. Agora, falando um pouquinho mais sobre o SCP-3812, tá? Ele é uma das poucas entidades que se adaptam, né? E também evoluem sobre as outras entidades. Não importa se ela é uma entidade cósmica, uma entidade abstrata, não importa se é uma narrativa ou se é uma ficção formada, nem mesmo um próprio Deus em si. Como The Honorable Vol, ele pode vencer uma entidade ou como o SCP-3812? Eu poderia lhe responder com duas respostas, tá? A primeira é a mais curta e direta, e a segunda é a mais filosófica e também interpretativa para cada pessoa. A primeira resposta é que não tem como. O SCP-3812 ele transcenderia o Toa infinitivamente. O SCP-3812 ele está sempre evoluindo conforme o tempo. Ele está então acima do próprio avatar do escritor ou autor da inserção automática. O SCP-3812 ele é completamente imune a dobradores da realidade, deformadores e quaisquer habilidades de alteração da realidade, inclusive também as que o Toa pode fazer. Declarado pelo próprio escritor, a maioria das coisas será substituída pelo próprio SCP-3812, onde já foi declarado algumas vezes pelo próprio autor da inserção. Um feito que ascende além do próprio enredo, mas não o mundo real, mas com um porém. Provavelmente o SCP-001, proposto de Andrew Database, está além do seu poder. E se algo existe por definição, o SCP-3812 ele irá substituir. Todos os Elder God, altos ou baixos do universo SCP, potencialmente até o Todo-Poderoso, possam ser mais fracos do que o próprio SCP-3812. Ele é tão poderoso que pode suplantar a narrativa e eventualmente a metanarrativa, mas ao contrário da própria Database, ele não ascende a uma quantidade infinita de narrativas, realidades. Ele vai além da metanarrativa. É praticamente algo que a ciência usa em suas soluções imaginárias, como as leis que regulam as exceções, como por exemplo os campos negligenciados pela física e também pela própria metafísica. E falando então para português claro para vocês, por mais que o The Honorable Vol tenha um poder de alterar a realidade, a narrativa ou criar histórias, modelar, construir tudo, isso não é o suficiente para afetar o SCP-3812. Além do SCP ser imune e também resistente à alteração da realidade, ele também pode mudar em um alto grau. Inclusive, na entrevista com o Dr. Quint, SCP-3812 transcendeu a realidade passada e ascendeu além da narrativa. Seu potencial, ele é capaz de substituir o seu próprio criador numa inserção automática de certa forma. Ele despreza seu próprio criador de inserção. Ele é imune à própria exclusão da existência narrativa, inclusive do seu próprio autor, o Ben. E ele existe em algumas outras entidades e universos também, que são um número infinito de realidades e universos também, que também acima do seu próprio criador de inserção automática. Ele é descrito que o SCP-3812 ele irá destruir toda a criação do seu próprio verso SCP. E um dos pontos interessantes também do próprio SCP-3812 é que ele é imune e também resistente a um campo antimetafísico que é semelhante a âncoras de realidade Scranton, que destrói e também anulam poderosos deformadores da realidade. Em outras palavras, mesmo manipuladores de alto nível de realidade não é capaz de destruí-lo. Inclusive, ele destruiu então uma entidade desconhecida que tinha um campo antimetafísico, fazendo então com que os restos desconhecidos da entidade se tornassem uma garotinha que tem todas as suas crenças tornadas verdadeiras. Essa entidade desconhecida é a entidade que se formou, o SCP-239. Agora, a outra resposta é a mais filosófica e também interpretativa, que vai de pessoa para pessoa, tá? Entra no campo de que, como The Honorable Vol ele é a representação do escritor e roteirista, eles são os seres humanos, sendo então nós do mundo real. E isso é impossível que o SCP-3812 ele possa transcender o ser humano, principalmente transcender o próprio mundo real. Afinal, o SCP-3812 ele ainda assim ele é um personagem fictício de uma ficção do universo SCP. E como esses personagens não existem, é impossível transcender o próprio ser humano real, que cria história ou universo Marvel, no caso aqui, né? Mas e você, com sua mente de questionamento, me faz a seguinte pergunta. Mas Thiago, o The Honorable Vol, ele não é um personagem fictício? Ele seria facilmente transcendido, não é verdade? Você está corretíssimo, jovem. O Toa, ele é sim um personagem fictício, mas o que vemos sobre o Toa, o The Honorable Vol, dentro dos quadrinhos da Marvel, nas histórias, ele é apenas um aspecto e não um verdadeiro Toa. Afinal, o verdadeiro The Honorable Vol, ele é simplesmente nós, seres humanos, que criamos as histórias. No caso da Marvel, são as próprias pessoas que estão lá nos escritórios, criando então as próprias coisas em si. E como isso é o próprio mundo real, é impossível o verdadeiro Toa morrer. Agora, o aspecto do Toa, sim, ele iria sim transcender. Tudo que vemos do universo Marvel, avatares, aspectos, entidades que englobam ele, tudo e mais,
Sim, o SCP-3812 ele transcenderia tudo e ainda mais. Todo o universo Marvel, literalmente, ficaria aos pés do SCP-3812. Ele teria condições totais de substituir o Toa do Unabomber na hierarquia Marvel. Um dos muitos fatos, que me faz pensar que o SCP-3812 venceria não só o universo Marvel, mas como também do Unabomber, é que o auge do SCP-3812, o Sam Howell, está especialmente na categoria de transcendente sobre as narrativas pseudo-superiores. Isso mostra que o SCP-3812 está no Pseudo-Prime. O Pseudo-Prime ele é a narrativa superior, a narrativa acima de todas as outras narrativas, onde vive o autor supremo, o True Autor, ou o True God, o verdadeiro Deus. A superestrutura do universo SCP também se encontra na categoria de narrativas pseudo-superiores, ou seja, o SCP-3812 ele pode transcender a própria sala superior. Mas como eu falei, o SCP-3812 tem um potencial de transcender tudo cada vez mais, e transcender o The Unabomber seria algo muito menor dos seus problemas, que inclusive eu vou explicar melhor sobre o SCP-3812 em breve, que eu vou fazer um vídeo do quão poderoso ele é. Resumindo então, a resposta para quem vence esse duelo são duas. Você pode acreditar que o The Unabomber não perderia, afinal, o verdadeiro The Unabomber são os humanos, somos nós, os roteiristas, os escritores e assim vai, no mundo real. E é por isso seria impossível do SCP-3812 transcender o mundo real, afinal, ele não existe, ele é apenas um personagem. A outra resposta é que, e a mais simples também, é que o SCP-3812 venceria o aspecto do Toa que vemos nas histórias em quadrinhos em si da Marvel. Afinal, o próprio SCP-3812 ele transcenderia o próprio The Unabomber infinitas vezes, até se adaptar a ele. O SCP-3812 ele veria o Toa, o The Unabomber, como um dos muitos personagens que existe na ficção, onde ele já transcendeu, inclusive a sua própria narrativa em que ele vive. Mas lembrando que isso é apenas a minha opinião, você pode acreditar que o Toa venceria o SCP-3812 simplesmente, tá? Essa é a visão de cada um tem o seu ponto de vista, mas que fica essa discussão aí nos comentários para vocês debaterem. E não esqueça, se inscreve no canal para você ver mais duelos polêmicos como esse aqui também, e debate entre os personagens mais poderosos da ficção. Valeu, falou e até mais!